Jovem Pan e a retomada econômica. Caminhos para a economia brasileira sair da crise. Muito bem, segue com a série de entrevistas com empresários da cidade e da região falando sobre a retomada econômica. Hoje é a terceira entrevista aqui do Jornal da Manhã da Jovem Pan e a retomada econômica. Conosco hoje a presença do diretor de novos negócios do Parque Tecnológico de São José dos Campos, Elcio Alberto Júnior, e o assunto é tecnologia. E também conosco hoje o empresário, mais uma vez aqui, comandando aqui a equipe, o Danilo Maga, que é diretor da LogMed e presidente do Grupo GEL, que é os Jovens Empresários, Empreendedores e Líderes que participa da bancada de entrevista. Bom dia, Danilo, bom dia, caro Elcio, sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Começa com você, Danilo. Bom dia a todos da bancada, bom dia aos ouvintes da Jovem Pan, espero que todo mundo tenha curtido o feriadão e vamos começar uma nova semana com a entrevista bastante esperada sobre tecnologia com o Elcio. Elcio, para a gente contextualizar a nossa conversa de hoje, queria primeiro que você contasse para nós como que está funcionando o Parque Tecnológico hoje, ou seja, quantas empresas tem lá dentro e qual é o principal objetivo do Parque Tecnológico hoje na relação com os empresários e empreendedores que estão lá dentro. Lembrando que estava de férias, retornando hoje, deve estar por dentro, né, Elcio? Bom dia. Coisa que não se esquece. Bom dia a todos. Realmente, vamos ver o que a gente consegue responder aqui depois desse período de afastamento, mas vamos lá. De uma maneira objetiva, Danilo, o parque tem como missão promover a inovação, o empreendedorismo e a competitividade das empresas. Esses são 3 pilares fundamentais que nós temos. Tendo como base a ciência, a tecnologia e, obviamente, a educação, a formação das pessoas, né? Então, hoje o parque, dentro dessa visão, congrega hoje quase 400 empresas, entre as residentes, as associadas ou aquelas que a gente tem um vínculo para desenvolver algum tipo de trabalho, algum tipo de atividade. Bom, o momento realmente ainda é de muita incerteza, né? Eu costumo dizer que nós temos hoje aqui um grande quebra-cabeça, aquele quebra-cabeça com milhares de peças, onde não tem uma figura de referência para você ir montando, né? Então você tem que aos poucos ir compondo, juntando pecinhas para tentar identificar o que será esse novo cenário. E nós temos atuado bastante nesse sentido em identificando uma situação nova, levar isso às empresas, nossas instituições. Então, existem vários processos, nós atuamos aqui em várias frentes, para que a gente possa minimizar os efeitos da pandemia, que estão sendo bastante fortes em várias empresas, mas também gerar novas oportunidades que também estão sendo bastante interessantes nesse momento. Então, o trabalho do parque é, via de regra, facilitar a vida das empresas, né? Não são todas que pensam desse jeito, porque elas gostariam, muitas empresas têm uma necessidade enorme nesse momento, mas a gente está procurando, de uma maneira isonômica, atender a essas empresas, tentando facilitar a vida delas. Acho importante, Elcio, antes de você continuar a entrevista aqui, que ele falasse um pouquinho sobre a vida dele, um breve currículo do que está ouvindo. Quem será o Elcio? Qual é a formação dele? Acho importante você colocar para a gente isso aí, Elcio. Bom, eu tenho 63 anos, hoje sou o diretor de novos negócios do Parque Tecnológico, mas eu vim para São José há 45 anos para fazer a faculdade, vim fazer engenharia aeronáutica no ITA, comecei minha vida como engenheiro de ensaios em voo na Embraer, e depois eu fui para a Vibras, onde eu fiquei 24 anos desenvolvendo projetos de tecnologia, projetos na área de defesa. Fui diretor industrial e diretor de engenharia na Vibras. Depois que eu saí da Vibras, eu fiquei um período na Volbe Wind Power, em Sorocaba, ajudando lá o pessoal nos projetos de montagem de parques eólicos, né? Os primeiros parques eólicos do Proinfa foram feitos pela Volbe, eu tive a oportunidade de participar desses projetos. Voltei para São José, montei uma empresa com alguns amigos para desenvolver geradores fotovoltaicos, né?
quando surgiu a oportunidade de ingressar na Vale Soluções de Energia. Então, na Vale Soluções de Energia, eu fui diretor de programas de P&D, fiquei lá 4 anos e meio, e era um link, né, um focal point com o Parque Tecnológico. Quando eu saí da Vale, eu fui convidado a ir para o Parque Tecnológico, onde estou há 8 anos. Então, estou participando de um processo de desenvolvimento do parque, né? Tivemos momentos importantes, com desafios grandes, e que acho que estamos conseguindo apresentar alguns resultados interessantes no parque. Interessante. Maneiro. Bom, Elson, acho que muito se fala de tecnologia hoje em dia, né? As empresas de tecnologia estão em evidência em todos os noticiários. A pandemia chegou e foi um setor que cresceu, um dos poucos setores que cresceu durante a pandemia. Aí eu te pergunto, das 400 empresas que têm algum vínculo com o Parque Tecnológico hoje, quantas delas são de tecnologia ou possuem vínculo com a tecnologia? E como elas reagiram durante a crise? Quais foram os movimentos macros ali que você percebeu das empresas? Bom, Danilo, dessas 400 empresas, eu diria que quase 300 são de base tecnológica. Tem alguma atuação, desenvolve algum produto, algum serviço em que tenha a tecnologia como um insumo importante. As outras são empresas que apoiam essas demais, né? São empresas de serviço especializado na área de comunicação, de contabilidade, financeiro, RH, enfim, nós temos um conjunto. Um organismo vivo ali. É um organismo vivo. Dessas empresas de base tecnológica, algumas sucumbiram já, né? Nós tivemos, infelizmente, empresas que não suportaram a crise e que encerraram suas atividades definitivamente. Outras tiveram que enxugar de tal forma que nem permaneceram no parque. Tem o outro lado, que também muitas empresas identificaram oportunidades. Muitas empresas na área de TI, né, cresceram e cresceram muito, né? Então, tem de tudo. Nós temos empresas do setor industrial bastante afetadas, as empresas do setor aeronáutico, por conta de todo esse movimento que envolveu a Boeing e a Embraer, entraram numa incerteza muito grande. Nós estamos trabalhando fortemente com essas empresas, principalmente junto à Embraer, para que possamos identificar novos caminhos para essas empresas, que nós temos aqui quase 100 empresas ligadas ao... Isso atrapalhou todo um trabalho, porque já tinham empresas envolvidas nesse projeto Embraer, Boeing? Olha, foram 2 movimentos de perturbação do ambiente, né? A primeira foi quando houve o início da junção Boeing e Embraer. Então, o início, o aviso, o anúncio. O anúncio, aí começaram os trabalhos de integração, né? E que isso também movimentou todas as empresas, porque foi dada uma direção. Então, as empresas estavam se movimentando. A hora que houve a ruptura, todo mundo caiu do caminhão de mudança no meio da Via Dutra, né? Para onde que nós estamos? Onde é que nós estamos? Para onde que nós vamos? Né? Ficou sem chão, né? Ficou sem chão. Claro. Então, agora nós estamos nesse momento de buscar novos caminhos para essas empresas. É um conjunto respeitável de empresas importantes, né, que estão nesse momento, nesse ambiente. Elson, você falou em gerar novas oportunidades. A gente sabe que tem uma empresa do Parque Tecnológico que, digamos assim, adaptou um scanner que hoje é usado no ITA para medir a temperatura das pessoas que entram no ITA. Quer dizer, as empresas acabaram com a pandemia também buscando modificar sua atividade e atender, neste caso, essa questão, por exemplo, da saúde. Giovana, foram várias empresas... Por favor, mais perto do microfone, por favor. Isso. Foram várias empresas que desenvolveram trabalhos por conta da pandemia, né? E estão buscando novos elementos para ajudar nesse processo. Então, nós tivemos empresas que se dispuseram a fazer máscaras e fizeram milhares de máscaras que foram doadas para hospitais. Nós tivemos empresas que participaram do desenvolvimento de respiradores e está acontecendo novas demandas. Então, essa de monitorar
o ambiente, identificar pontos importantes, usando inteligência artificial, é um ponto relevante que as empresas de tecnologia têm desenvolvido. Então, isso é um resultado mandado pela pandemia, né? Ou por essa situação toda. Danilo? Eu fiquei com uma dúvida aqui, Elcio, pensando, né? Você conta sobre o parque, atuação junto aos empresários, empreendedores. Uma coisa que a gente vê bastante é um empreendedor que tem uma boa ideia, ou até mesmo ele já tirou essa ideia do papel, mas ele não conhece os caminhos, ele fica em dúvida sobre como fazer conexões estratégicas. Então, um empresário que está ouvindo a gente agora aqui no rádio, o que ele precisa ter, como ele pode entrar em contato com o Parque Tecnológico, se ele quiser ter uma espécie, ou a empresa lá dentro, ou se vincular a algum projeto do Parque Tecnológico, é uma dúvida que até eu mesmo fiquei. E custa caro isso? Nós somos tudo baratinho, tá? Nada é de graça, mas é tudo baratinho. Então tá certo? Já que é o diretor de novos negócios, não perguntar, né? Tá certo. Custa caro ou não? Não custa, não. Se a pessoa entrar no nosso site, no www.pqtec.org.br, lá tem um menu com várias alternativas. Mas ele pode entrar, uma porta importante de entrada é através do Nexus, onde ele pode se aplicar, né? Isso são 2 chamadas por ano que nós temos para escolher empresas iniciantes, ou pode ser uma ideia. O cara tem apenas uma ideia, não precisa ter a empresa formada, ele pode aplicar e a gente, uma vez selecionado, dentro dos critérios que são lá estabelecidos, ele pode iniciar um processo dentro de uma dos estágios da plataforma Nexus, que é o Labs, né, que é o estágio inicial. Ele fica lá hospedado por 6 meses, seja fisicamente, seja virtualmente, que agora, né, o virtual passou a ser importante, tá certo? O virtual agora é atual, né? É normal? Digamos que está com um peso muito mais importante. Não dispensa o presencial ainda, em muitos casos, mas o virtual passa a ter um peso importante. Então ele pode se instalar lá pelo Nexus e entrar no roadmap, no roteiro de crescimento de uma empresa. Então são várias etapas que ele, conforme ele for vencendo, ele pode chegar a uma empresa consolidada com toda a orientação. Ou seja, mesmo com uma ideia, sem execução, você já pode conectar lá. O que mais tem são ideias com o empreendedor, com desejo de fazer aquilo transformado. Você tem ideia de quantas startups dessas 400 hoje? Nós temos, acho que 70, é que muda todo dia. Nós estamos com volta de 70 startups hoje instaladas dentro do Nexus, lá dentro do parque. Quando chega, por exemplo, um empresário, ela está naquela fase embrionária ainda, ela tem lá dentro do Parque Tecnológico esse contato com outras empresas já com um processo já em andamento, e há essa conexão entre eles para que a coisa se desenvolva o mais rápido possível, que todo mundo tenha apoio, a coisa cresça, Elcio? Esse é um dos principais propósitos do Parque Tecnológico, fazer com que as pessoas, os empresários, as instituições se encontrem, conversem, porque é nesses encontros, é nessas conversas que surgem novas ideias de projetos, novas ideias de negócios, enfim, é um conjunto de situações que é onde o parque promove. Por isso que muitas vezes o presencial é importante, né? Embora o virtual, o remoto, isso esteja tendo um balanço muito importante hoje. Enquanto se fala de tecnologia, ninguém melhor do que o Elcio fala sobre isso, já teve na aviação, enfim, né, trabalhou em todos os setores da tecnologia do mundo, né? E isso é importante porque a gente sabe que isso, quer queira que não existe, é a parte remota, né? Então isso já existe há muito tempo, agora que a coisa realmente pegou em razão da pandemia, né, Elcio? Está sendo estruturado de uma maneira mais adequada, Sim, né? A demanda fez com que isso se tornasse melhor estruturado. Nós vamos ter a semana que vem um evento importante, vai ser uma nova edição da RM Vale TI, que era uma feira presencial. A semana que vem, dia 20, começa totalmente virtual, numa plataforma exclusiva, com rodadas de negócios estruturadas de forma virtual. Então, é um aprendizado novo que a gente está enfrentando e
multiplicando. Muito bem, está aí nossa Jovem Pan e a Retomada Econômica, hoje falando com o Elcio Alberto Júnior, que é o diretor de novos negócios do Parque Tecnológico, que agradecemos pela entrevista, sucesso a vocês, estamos sempre às ordens. Danilo, obrigado também, Danilo. Obrigado mais uma vez, até semana que vem. Se Deus quiser.